paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje eu vou abordar um assunto muito chato, uma coisa que infelizmente tem afastado muitas pessoas da casa de Deus, tem causado muito atrito, tem levado pessoas a graves situações, uma coisa chamada fofoca. Eu disse que eu vou falar nesse dia de hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ler uma reflexão sobre isso. Eu vou ler a palavra. Vem comigo na palavra, que é a palavra que tem resposta. Mas antes eu quero ler essa reflexão aqui, ó. O diabo e o cavalo. Eu não sei se vocês já ouviram. Se você já ouviu essa reflexão, você comenta aí. Conta uma história que havia um cavalo amarrado em uma árvore. Um cavalo amarrado em uma árvore. O diabo veio e soltou o cavalo. O cavalo entrou na horta do camponês, vizinhos, e começou a comer tudo, né? O diabo foi lá, soltou o cavalo começou a comer a horta do camponês. A mulher do camponês, dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e disparou e matou o cavalo. Aí chegou o dono do cavalo, que ele ouviu o disparo e saiu, e viu o cavalo morto. Ficou com muita raiva, pegou também o seu rifle e atirou contra a mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Olha aí, uma desgraça atrás da outra. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao diabo o que ele havia feito. Ele respondeu: não tenho nada a ver com isso. Eu só soltei o cavalo. Você está vendo, irmão, como é que é a fofoca? Como é que começa? E muitas das vezes as pessoas colocam foi o diabo, culpa é do diabo. E aqui nessa reflexão ele fala: eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. O resto quem fez foi as pessoas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Vamos para a palavra. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Olha aí. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Isso é a língua. O diabo está falando da língua, da nossa língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita água à fonte de um mesmo manancial? Água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira? Figos? Assim tampouco pode uma fonte da água doce e água salgada. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que tem acontecido hoje em dia, não só mesmo na igreja, mas com a vizinhança, no trabalho, no teu círculo de amizade. Às vezes você perde boas amizades por causa de uma coisinha. Às vezes você falou sem maldade. Às vezes você falou um simples comentário. Uma pessoa maldosa que estava ali naquele meio ouviu ou passado para ela de uma forma diferenciada e ela entregou para o dono daquela informação, da pessoa que fazia parte daquela informação, de uma forma totalmente diferente. E ali acontecem várias situações, a pessoa para de falar com você, fica magoada com você, não quer mais falar contigo, vira a cara para você. Se for na igreja, pior ainda, porque você começa a perder a tua comunhão com Deus, a tua santificação. Porque a palavra do Senhor diz tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é dentro que procede as fontes da vida. Tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E o diabo sabe que se ele conseguir entrar no seu coração,
seu coração através daquela fofoca que alguma irmã, algum irmão falou, alguma pessoa falou. Não estou falando só dentro da igreja. Torna a repetir, isso pode acontecer com uma vizinha, com um vizinho no trabalho, né? Uma calúnia, alguma coisa que você não falou. Se você falou de uma forma diferente, ela leva daquela forma errada e a pessoa fica mal. Tem pessoa que não sabe lidar com isso. Muitas, se ela estiver na igreja, ela sai da igreja. Muitas das vezes ela até pede para sair do trabalho. Se ela mora no casa alugada, ela se muda daquela casa. Entendeu? Porque ela não tem estrutura. Às vezes o negócio foi tão sério, a fofoca foi tão séria, que ela não tem mais estrutura para ficar naquele lugar que ela está. Isso tem acontecido em vários lugares. Infelizmente, nas igrejas, muitas pessoas têm até saído da casa de Deus por conta dessa situação. Quando a pessoa sai da casa de Deus, mas sai em paz, né? Sai daquela igreja que ela está, né? Você se aborreceu ali com aquela pessoa, a pessoa falou de você, você foi até aquela pessoa, pediu perdão, ela te perdoou, os dois se perdoaram, saiu, mas você ainda fica com aquele, a pessoa ainda fica com aquele dentro do coração dela, aquela coisa ruim, incomodando. Quando você sai para ir para uma outra igreja, você vai adorar o Senhor e ficar bem, tudo bem. Pior quando você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de Deus, bota a culpa em Deus, achando que Deus é culpado. Poxa, eu estou dentro da igreja e essa fofoca. Às vezes eu não trabalho, e lá no trabalho aquilo te prejudica na tua profissão, o teu chefe te vê com maus olhos, porque a inveja causa também a pessoa fazer fofoca. Uma coisa puxa a outra, tudo é coisa maligna, coisa do diabo. Nessa reflexão aqui, o diabo só soltou o cavalo, o restante quem fez foi a pessoa. A desgraça que aconteceu a seguir disso foi as pessoas, não foi o diabo. Muitas das vezes bota tudo culpa no diabo, mas nem o diabo nem tem tudo culpa, não. Muitas das vezes é a própria pessoa que não sabe guardar a língua, que não sabe conter as emoções. Então, irmã e irmãos, temos que tomar cuidado. Porque, como eu falei, na igreja está envolvendo a nossa vida espiritual. Nós sabemos que para entrar no céu vai ser um coração limpo, um coração puro, uma mente saudável, uma mente limpa. No trabalho, você pode até perder o seu trabalho. Às vezes um trabalho que você custou tanto a conquistar, um cargo, você pode perder por causa de uma fofoca. E às vezes aquilo ali te prejudica tanto que você não tem mais estrutura para levantar. Irmãos, eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, que havia um rapaz que ele era, sabe aquele funcionário padrão, funcionário 100% padrão. Irmãos, e fizeram uma fofoca com ele trabalhava num cargo elevado, uma pessoa ótima. Fizeram uma fofoca com esse rapaz e mandaram esse rapaz embora. Esse rapaz, eu não sei como é que ele está hoje, mas das últimas vezes que eu vi ele estava péssimo. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele parece que de um ano para o outro ele ficou com 100 anos. Ele envelheceu, acabou com a vida do rapaz. Não sei, hoje eu não tive mais contato, não era um amigo do meu círculo de amizade, era uma pessoa que trabalhava comigo. Mas uma certa feita eu vi ele numa condução, ele estava muito mal. E assim, pessoas entram em depressão, pessoas ficam doentes fisicamente, porque a depressão ela mexe com o teu estado emocional, o teu psicológico, o teu estado emocional, de uma forma que você tiver uma doença, você desencadeia outras doenças, entendeu? Tudo por causa de uma palavra que você falou, que a pessoa falou para você. Se você saiu da tua boca e você não falou daquela forma, então chegou até você de uma forma que não era para chegar, que a pessoa trouxe. Então a gente tem que refrear a nossa língua, porque aqui na palavra que Deus está falando que pode levar todo o teu corpo para o inferno. Porque se uma pessoa ela fica chateada, se uma pessoa ela é atacada, ela fica com depressão, ela fica doente, e às vezes ela não consegue mais voltar para a comunhão com o Senhor, e aí às vezes ela perde a comunhão com Deus e ela não quer mais ir na igreja, ela acaba perdendo a salvação dela. Por isso que ele está falando que pode levar uma pessoa para o inferno, não quer dizer que vai levar, que pode levar, porque nem todos têm a mesma estrutura. Então nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente fala, né,
O círculo de amizade não devemos confiar em todas as pessoas para falar, para conversar, porque isso pode destruir famílias, pode destruir relacionamento, amizade, tudo de ruim que pode acontecer. Aí no 8 diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. Olha isso. Não pode domar a língua. Está falando aqui, ó, Tiago capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refriar. Está cheio de pessoa mortal. Sabe o que é isso? Você pode morrer por causa de uma fofoca. Morte espiritual, morte física, morte emocional, morte psicológica. Pode te matar de alguma forma. Tudo está no poder da língua. Aí está falando que da mesma boca não pode proceder duas fontes. Manancial de água doce ou água amargosa. Se nós abrimos a nossa boca para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele, na nossa boca também não pode sair fofoca, não pode sair palavra de maldição, para incendiar, levar uma pessoa à morte, minhas irmãs, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado com isso. Pode também, ele fala, pode também produzir figueira, produzir azeitona ou videira, figos? Não pode. Frutas diferentes em árvores diferentes. Mas isso quem tem que dominar, quem tem que controlar somos nós. Então vamos tomar cuidado com quem a gente desabafa. Não devemos confiar em ninguém, conversar com pessoas que você não tem certeza, né? E às vezes ela chega para você para querer falar de alguém. Sabe o que você faz? Muda de assunto. Se ela citar o nome da pessoa, você, vamos orar por ela, vamos orar por ele. Entendeu? Mas o que acontece? Chega até você uma fofoca. Ao invés de você dar uma cortada ali, você leva aquilo para outra pessoa que falou. Sabe o que falaram de você, fulano? Aí você vai lá tomar satisfação. Aí depois aquela pessoa volta a tomar satisfação com a outra. Então, quando chega, você já tem que cortar. Cortar ali, parou ali, cortar o mal pela raiz ali. Não, vamos orar por ela. Não vamos dar ouvido a isso, não. Porque isso aí não faz parte do povo de Deus. Entendeu? E não falar pelas costas. Eu quero falar uma coisa de você, tá falando de tal. Vamos chamar a fulano de tal agora? Vamos falar com ela aqui? Vamos chamar ela? Faz isso. Porque você já vai quebrar. Que se for uma fofoca para denegrir a imagem daquela pessoa, a pessoa que vai falar para você, ela vai até desanimar, vai até desistir. Entendeu? E você não deve compartilhar. Não deve compartilhar. O mal é que muitas das vezes a pessoa compartilha. Chegou, falou para você, em vez de morrer ali, você vai e compartilha aquilo para outra pessoa. Vai compartilhando. Aí um vai compartilhando para o outro, vai compartilhando, daqui a pouco está todo mundo sabendo daquela situação. Então, minhas irmãs e irmãos, é um assunto muito sério. É um assunto que tem levado muitas pessoas a sair da casa do Senhor. Muitas pessoas a perder trabalho, como eu já falei aqui. Muitas pessoas a ficar com depressão, com tristeza no coração. E muitas pessoas, infelizmente, tiram até a própria vida por conta de fofoca, sabe? Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala. E vamos pedir ao Senhor para que venha vigiar, que a gente venha nos vigiar nossa